Oi. Então vamos lá. Hoje a gente vai dar um tempo com os nossos desenhos, porque desenhar é bom, mas a gente precisa de outras habilidades também. Então a primeira coisa que vocês vão fazer é criar uma conta no Replit. Abram aí esse site chamado Replit e cliquem em login. Vocês podem criar a conta ou fazer login aqui com a conta do Google de vocês. A gente vai fazer no Replit porque é mais fácil fazer o setup de tudo que a gente precisa, mas semana que vem, se vocês quiserem, eu mostro como é que instala no próprio computador, também é facinho. Então, o passo 1 é fazer o login aí no Replit. Vamos lá. R-E-P-L-I-T, Replit. Criem, aí depois eu digo como é que vocês criam. Vocês vão criar um Replit do tipo Node, Node.js. Também tem a opção do P5 aqui, mas a gente vai usar um Node.js. Como o nome do senhor é com N, 2 N ou N? Oi. Tá bugado, pronto, fizeram login já? Depois que vocês fizerem login, vocês vão clicar aqui no Node.js. Aí vocês podem criar um nome qualquer. Tente criar um pequenininho, tá certo? Um pequenininho. FupDD ou alguma coisa assim. Aí você vai criar o repositório. Depois que o repositório estiver criado, aí você vai seguir esses passos que estão no Notepad Goiaba. Ó, abre o Replit, cria um repositório do tipo Node.js, copia a linha, não é acima, né? Agora a linha está embaixo. Abaixo. Copia a linha abaixo e cole no Shell com Ctrl Shift V. O Shell é essa aba bem aqui do repositório. Ó. Quando você abre o repositório, normalmente ela abre esse aqui por padrão, tá vendo? O Shell, esse breguecinho aqui. Então você vai pegar essa linha que está bem aqui. Cadê? A linha que está aqui na goiaba.
copia ela todinha, Ctrl C aqui, mas para você conseguir colar lá, você vai ter que clicar aqui e dar Ctrl Shift V. E aí você dá o Enter para poder executar o comando. Aí é só esperar um pouquinho. Bora lá. Não tem pressa não, é só para o pessoal que já fez a conta começar a fazer. Oi. Posso. É que não falta na universidade é talento. Acho que tem muito talento na universidade. Beleza. Aqui, não. Sem internet. Eu aprendi isso. Aqui eu estou cantando toda a experiência no live, é só isso. Eu tenho que bater no desejo, eu tenho que pra aqui. Dá o Enter, ele vai dar os comandos, aí você mata o terminal com você reinicia o terminal com Ctrl D e já está configurado. E aí, como é que anda o talento? Tá criando contas? Então vamos lá. A primeira parte, a gente vai ter duas partes na aula de hoje. A segunda parte é aprender a interagir com o repositório de questões. Nas disciplinas de programa... Meu computador está sem internet. Tudo bem. Alguém tem notebook? Hã? Então sem computador, é? Então cola aqui, esse daqui está livre. Bora lá. A aula de hoje ela tem duas partes. A segunda parte é para a gente aprender a interagir com o repositório de questões. No repositório de atividades, que ele existe e está online, www.github.com/qxcodefup/arcade. Oi. Tudo bem, bora lá. Essa é a segunda parte, não é a primeira. Existe um repositório de questões que está aqui com a população de 200 e poucas questões, a gente não vai fazer todas, tá? É o repositório. E ele vai trabalhar conceitos de todo tipo de coisa, repetição, laço, vetores, manipulação, matrizes. Então, a segunda parte da aula de hoje, a gente vai aprender a manipular esse repositório. Então, o que é que a gente vai aprender a fazer? Nós vamos aprender a TKO Play FUP. Então a gente vai aprender a navegar pelo repositório. Então, a navegar pelo repositório, a baixar as atividades, a rodar as atividades. Essa é a segunda parte, tá? Essas atividades, elas vão estar aqui. E a gente vai escrever os testes que fazem com que a atividade passe. Essa é a segunda parte. Só que para a gente poder interagir com o terminal, é ideal que a gente tenha uma aula básica de o que é o terminal, o que são comandos, o que são parâmetros. Então a primeira parte dela é só o básico de como interagir com o interpretador de scripts. Isso é o repeat, aí Isso é o repeat. é criar repeat, né? Exatamente. Aí quando você for criar, você vai lá no... escolhe um repeat do tipo Node.js, tá vendo? Ó? Cola essa linha no shell, dá um Enter e dá um Ctrl D. Ok. Então pronto.
O que é o interpretador de comandos? Vocês estão acostumados a fazer tudo em relação ao computador com uma telinha visual, onde normalmente a gente clica e vai selecionando as coisas que a gente quer, tá certo? Só que existe um outro mundo, que é o mundo dos comandos e scripts. E para que é que ele serve? Normalmente para automatizar coisas que você não precisaria de uma tela para poder resolver. Então, exemplo, vocês já precisaram juntar dois PDFs, ou então arrancaram uma página de um PDF alguma vez na vida? Você com certeza tem um programa gráfico que você vai lá, seleciona, diz quais são as páginas, mas também para todos esses tipos de tarefa existem comandos. Então, por exemplo, se eu quisesse juntar dois... Oi? O que é para fazer agora? Espera só um instantinho, aí quando eu terminar aqui eu volto. Eu só dar a introdução. Então, por exemplo, existem aplicativos como o PDF-TK, que é um manipulador de PDF de linha de comando. Então, se eu quisesse juntar dois PDFs, eu diria assim, alguma coisa como PDF-TK, aqui seria o meu primeiro, 2.pdf, cat, output, juntos.pdf. Um exemplo. Então, com um único comando, ele vai pegar os dois, juntar e vai gerar um arquivo. Ah, eu vou ter que decorar isso daqui. Tudo bem. Mas se você tiver que fazer essa operação várias vezes no dia, com certeza aprender uma linha ou um conjunto de parâmetros vai ser melhor do que várias vezes no dia você ter que abrir, pegar um seletor de arquivos, caçar os dois elementos que você quer, entende? Então essa é a ideia de a gente interagir com comandos. Então os comandos, eles têm uma primeira palavra, que é um programa que está sendo executado, e as outras palavras que são parâmetros para esse programa. E aqui a gente vai ver os comandos básicos, tá? Então vamos lá. Se você dá aqui um TKO-B, o menos ele fica colado do lado de lá, tá? Dê aí um TKO-B e aperte Enter. O menos ele fica colado no B, ele não fica colado no TKO. TKO-B? É. Tu já conseguiu instalar aqui? Fez essa linhazinha aqui já? Não. Abre o Launchpad Goiaba. Aí tem lá a lista de passos para poder configurar. Ó, leia aqui as ações do que ele pode fazer. Aqui são os primeiros comandos mais básicos de todos, tá? E valendo até você descobrir como é que limpa a tela. Veja se funciona. Você vai colar, bola normal. Sem querer tu apagou. Digitou errado a minha palavra. Será que aqui é? Porque a gente saiu do foco, não? Tem Ctrl Z, não? Não funcionou não. Só se eu... Deixa eu pegar lá. Foi mal. Tudo bem, tudo bem. Fui tentar apertar com o github.com/cenapk. TKO. Eu pego o comando de novo, calma. Applet. Colocou já? Hã? Não, funciona em qualquer lugar. Funciona também, só que aí você vai ter que... É porque como o Replit ele já dá a configuração toda pronta, eu não queria ter que levar todo um tempo de setup hoje, mas vocês podem instalar no notebook também. Só que não seria essa linha de comando, é outro processo de instalação. Essa linha é só para configurar o Replit. Aí para rodar no computador você vai ter que ter o Python e você instalaria assim, pip install TKO. Se você tiver o Python é só fazer isso daqui. Mas bora lá. Eu só começo com Replit porque aí a gente não tem que fazer nenhuma configuração individual de notebook e tudo mais. Ok? Então vamos lá. Nosso objetivo aqui, primeiro, é dominar o processo de navegação básica. Quando vocês olharem para cá, isso daqui vai dizer em que lugar da hierarquia de diretórios você está.
Então aqui você está tipo assim, na pasta padrão do Replit. Se você se perder e quiser voltar para cá, basta você matar o terminal com Ctrl D. Ó, Ctrl D. Aí você mata o terminal e recomeça tudo de novo. Ctrl L você limpa. Ctrl D você mata o terminal e recomeça tudo de novo. Tá? Então, a gente vai ter alguns comandos. Se você quiser ver a lista dos comandos básicos, você pode ver aqui, ó. Guia do Bash. TKO-B. O Bash é esse interpretador de comandos que a gente está rodando aqui. É o Bash que entende que, opa, TKO é um programa, "-B vai ser o parâmetro que eu vou passar para o programa. Tem vários outros interpretadores. No Windows você tem por padrão o PowerShell e o CMD. São dois interpretadores de comandos. Você pode abrir lá o PowerShell e digitar comandos próprios do Windows. Tá? Esse daqui, no caso, que está rodando é o Bash. Então, como é que a gente... Primeiro comando básico é o listar. O ls lista o que tem dentro da pasta em que você está. Então, se você der o ls, ele vai mostrar aqui, nessa pasta que eu estou, que é a pasta inicial do Replit, eu tenho uma pasta chamada fulp, um arquivo chamado index.js, uma outra pasta Node Modules e esses outros arquivos aqui. Eu sugiro que você não apague esses arquivos, porque são os arquivos de configuração do Replit. Se você apagar, o teu Replit vai parar de funcionar. Tá? Então, como é que eu listo os elementos da minha pasta? ls de list. No Windows, o padrão do PowerShell é dir, para mostrar os elementos. Dir. Segundo, você também pode instalar o Bash no Windows via WSL ou separado. Bora lá. Então, bora aqui para o segundo. Você pode ver os comandos anteriores colocando para cima. Para cima você vê as últimas coisas que você digitou. Ok. Como é que eu crio uma pasta? E como é que eu crio um arquivo? O touch me permite criar um arquivo. Esse underline diz que é um parâmetro, tá? Então, você dá um touch, underline, nome do arquivo, e para criar uma pasta, touch, underline, nome da pasta. Cria uma pasta... Desculpa, esquece o underline, tá? Underline é na minha cabeça aqui. Cria uma pasta com teu nome e cria um arquivo chamado ajuda.txt. Bora lá. Cria uma pasta com teu nome, mkdir espaço o teu nome e cria um arquivo chamado ajuda.txt. Então, para criar uma pasta, a gente vai mkdir, seu nome, e para criar um arquivo, touch, vamos criar aqui uma galinha. Galinha.txt. Oi. Tô. Acho que sim. Sim. Então o touch cria um arquivo, o mkdir cria uma pasta. Se a gente for acompanhando pelo gerenciador de arquivos aqui do Replit, ele mostrou que eu já tenho aqui a pasta David e tenho o arquivo galinha.txt. Como é que eu listo o que é que tem dentro da pasta? ls. Ué, por que que tem outros arquivos que estão na pasta e não estão aparecendo aqui? Por causa de um filtro do próprio Replit que ele evita de mostrar arquivos que não são do usuário. Entendeu? Você poderia desativá-lo clicando bem aqui e colocar, mostrar arquivos escondidos, ó. Aí vai aparecer tudo agora, mas não precisa desativar não. Diz. Esses comandos aí são do Node, né? Não, esses comandos são do Bash, Bash? do interpretador de arquivos. O Bash ele é o interpretador de arquivos do Replit. Do Linux de forma geral. Linux? Do Bash, do ZSH, exato. O Replit, isso que vocês estão vendo é uma máquina virtual Linux. Vocês estão aqui numa máquina virtual executando uma IDE para vocês. Então, por que a gente chama isso daqui de IDE? Porque normalmente você tem um gerenciador de arquivos, você tem um local para digitar código, tá vendo? Ó? E você tem um terminal integrado. Você tem esses três elementos.
Claro, você tem muitos outros elementos, mas basicamente você tem um sistema de arquivos, um editor e um terminal para poder rodar os elementos que você quer. Ele é uma máquina virtual porque permite que você instale pacotes, configure programas, entendeu? Então, por exemplo, o TKO que a gente instalou, ele é um pacote externo, está instalado dentro dessa máquina virtual e por isso ele faz os comandos que a gente dá, né? Ele executa os comandos que a gente dá. Então esse primeiro comando que a gente fez foi para instalar o TKO e o Bash. Exatamente. Não, o Bash ele vem por padrão. Aquela linhazinha de comando que a gente deu foi para instalar o TKO. Tá? Então bora lá. E o Bash ele já vem por padrão, é o que entende o comando. Quando você dá um ls, o Bash entende, opa, ls, será que tem algum programa que se chama ls? Opa, tem um programa que se chama ls. ls roda, aí o ls roda, entrega para o Bash todos os arquivos, ele olha os arquivos que estão na pasta atual, é ele que faz esse colorido e aí o Bash mostra o que o ls entregou. Que são... A gente chega já lá. O Bash faz o quê? O Bash é quem interpreta os comandos. Quando você digita mkdir para criar uma pasta, é o Bash que recebe esse mkdir e que roda o programa mkdir, que cria a pasta. Ele é o interpretador de arquivos. Ele é o interpretador de comandos. É ele que pega esse texto que você escreve e que entende o que é que você está tentando fazer. O Bash é o interpretador de comandos. Ele pode... Existe um padrão do Windows que é o PowerShell, que faz a mesma coisa, é equivalente. É o interpretador de comandos. Exatamente. Beleza? Então vamos lá. Para mudar de... Oi. Por acaso a gente vai substituir o JSP5? Não, a gente não vai substituir, mas a gente tem que adicionar. A gente vai utilizar as duas formas. Porque assim, com o P5 a gente consegue fazer desenhos e simulações visuais. Só que a gente também precisa aprender a lidar com dados. Por exemplo, quando você estiver fazendo um site, que você receber um formulário, você vai ter que lidar com dados, você vai ter que lidar com texto, você vai ter que processar esse texto, você vai ter que verificar se, por exemplo, se o CPF que a pessoa digitou faz sentido. Então você vai ter que fazer um bocado de manipulação de lógica, que não é manipulação visual, por exemplo. E aí, para a gente trabalhar toda essa parte de lógica com desenhos, fica uma coisa muito forçada, porque não é natural. Entendeu? Lá a gente manipula elementos visuais. Aqui a gente vai estar lidando com texto, com número, com dados da forma pura. É como se eu dissesse, ei, pega esse CPF e verifica se ele é válido. Você vai receber um texto. Aí você vai ter que interpretar esse texto como números e aí você vai ter que passar esses números numa fórmula própria de CPF para ver se eles são CPF válido. Então tudo isso é manipulação de primitivos, né? De números, de texto, de booleanos, entendeu? Então a gente não vai substituir, mas a gente vai adicionar. Vai precisar das duas coisas, um pouquinho de cada, tá? Beleza, ok. Então a gente já viu como é que eu listo, como é que eu crio um arquivo e como é que eu crio uma pasta. Agora a gente vai aprender a mudar de pasta. Quando você olha para cá, você vê aonde você está. Isso daqui, o nome do teu repositório, é a pasta padrão. Você consegue mudar de pasta com o CD, que é de Change Directory, de mudar de diretório. Então, quando você dá o CD, você precisa dizer para onde você vai. Então, por exemplo, você pode entrar na pasta que você criou. Só que um detalhe, se acostumem desde o começo a não digitar as coisas. Você digita só o comecinho e aperta o Tab. O Tab são duas setinhas que ficam em cima do Caps Lock, para quem nunca usou na vida, tá? Então, o Tab, ele vai completar o texto para você. Ele vai olhar dentro da pasta, beleza, CD, ele está tentando entrar em alguma coisa. Ah, ele digitou D. Tem alguma pasta que começa com D aqui? Tem, David. E ele vai completar para você. Troquem de pasta. Vão para dentro da pasta que vocês criaram. Oi. Você vai abrir Você vai ter que abrir... Ou você instala o WSL. Se você instalar o WSL, que é o Linux, aí você tem o Bash.
ou você abre o PowerShell. Só que os comandos, alguns vão ser um pouquinho diferentes. Mas funciona do mesmo jeito. Por exemplo, O PowerShell é o terminal. é o terminal. Aí você poderia dar esses comandos no PowerShell para rodar no computador mesmo. Não é esse o comando que você botou? O CD é para mudar de pasta. Não, para ativar. Para instalar o TKO, Não, eu já falei. O que exatamente eu tenho para colocar esse comando que você botou no Notepad? Eu botei esse computador errado. tá, eu vejo já, tá? Deixa eu só dar aqui o oi. O que é o TKO? O TKO é o aplicativo que permite com que vocês interajam com o repositório. Por exemplo, outra forma de a gente fazer seria pelo Moodle. Você teria que entrar no Moodle, digitar o teu código dentro do Moodle, no Moodle iam estar as questões. Só que para a gente poder interagir com o repositório, baixar os exercícios e rodar, a gente precisa de alguma ferramenta. Ou a gente faria tudo na mão, ou a gente pode fazer via TKO. Por exemplo, Isso é uma coisa que o senhor fez? isso é aqui, é nosso, da universidade. Então, por exemplo, isso aqui não é o Replit, isso é o terminal do meu computador. Então, se eu digitar aqui TKO Play FUP, ele vai abrir o repositório de FUP. Entendeu? Se eu quiser baixar uma atividade ou rodar uma atividade, eu estou interagindo com as atividades que estão no repositório. Só que para que eu não tenha que ir lá, imagina você, vamos fazer o exercício tal, aí você tem que abrir o link, fazer o download, descompactar o arquivo, fazer tudo na mão, aí você tem uma ferramenta para integrar tudo isso. Já aprende. TKO é o quê? É a ferramenta que integra com os repositórios de código. de Quixadá. É um programa que você instala dentro do seu... É um programa que você instala no seu computador que permite que você baixe o exercício e teste o exercício. É um programa aqui de Quixadá. Toda a UI do aplicativo é dentro do console de comando. É tudo console. Existe vida fora dos cliques. Existe vida fora dos cliques. Porque principalmente para quem trabalha com, assim, vocês podem não achar, porque vocês só viveram até hoje nos cliques. Mas, por exemplo, às vezes você quer mudar uma configuração qualquer e aí tem uma lista imensa de passos, ou então um único comando que você copia e cola. Eu acho que a grande maioria daqui foi ter contato com comandos no chat do Minecraft, ou eu principalmente tive no console do CS. Ah, tá. Só. Tudo bem, vamos aprender aqui outra coisa. Eu passo mais tempo no terminal do que com programas gráficos. Eu estou aprendendo a utilizar o GitHub no Visual Studio. Muito bom. São ferramentas que você aprende para resolver seu problema. Inclusive eu consigo acessar a programação de outros de jogos que inicialmente eu não conseguia acessar com o Visual Studio. Vamos aqui, pessoal. Rapidinho. O que a gente faz no P5JS? A gente também está mexendo no console de comando? É a mesma coisa? Não. Quando vocês estão programando, o P5 ele te dá uma interface limitada. Você tem três coisas ali. Você não tem uma máquina virtual, porque você não pode instalar um programa novo lá. Você tem a interface do P5, onde você só pode escrever código JavaScript do P5, e quando você tem ainda um sistema de arquivo onde você pode adicionar coisas lá. Por exemplo, se você quisesse mostrar uma imagem, você poderia jogar a tua imagem para dentro do P5 e fazer um programa que mostra essa imagem. Mas você não poderia rodar, por exemplo, outras linguagens ou instalar um programa auxiliar que precisasse para alguma coisa. Ou, por exemplo, uma biblioteca do JavaScript que você quer usar, você não pode jogar lá. Tá, então é porque eu estava programando tipo um mod para jogo nessa greve, deixa eu ver, né? Eu continuar fazendo alguma coisa. E eu estava usando aquele lá, azulzinho, assim, esqueci o nome. Visual Studio. Isso, obrigado. Já usando o Visual Studio. O Visual Studio é uma IDE. Uma IDE normalmente tem 3 componentes. Quais são os 3 componentes de uma IDE? Mínimos, tá certo? O que é uma ideia? Uma interface de desenvolvimento integrada.
um ambiente de desenvolvimento integrado. Você tem um local onde você escreve o código, você tem uma forma de navegar nos teus arquivos e você tem um terminal que você pode executar comandos. Minimamente você tem essas três coisas. Quando você instala um IDE como o VS Code, por exemplo... Aí então tem o repositório, Você tem essas três coisas. Ó, eu abri aqui a minha rapidinho, tá? Por exemplo, isso daqui é o código do TKO. É o terminal. Você tem aqui um local onde você escreve o código. Isso daí você está lendo o programa. Eu estou lendo o programa. Isso daqui é o programa. Só que o programa não está no arquivo só, está em uma carrada de arquivos. Está aqui todo o repositório. Entendeu? Aqui você tem a navegação dos elementos do repositório. Você tem aqui o local onde você escreve o código. E você tem aqui o terminal. Ó. É tipo como se tivesse olhando por um microscópio. Isso aqui é o terminal. Claro, você tem uma quantidade gigantesca de outras ferramentas integradas. Então, por exemplo, aqui aí você está interagindo com o teu repositório externo, você tem um conjunto de extensões e módulos que você pode instalar para ajudar você. Eu queria fazer sintaxe, eu queria verificar se eu estou escrevendo as palavras em português direito. Ou então eu queria mudar o esquema de cores, eu quero, entendeu? Então assim, uma IDE ela te dá suporte para você poder escrever o teu código. O Replit é uma IDE. Tá aqui, ó. Além disso daqui que vocês estão vendo, o terminal, o editor e o sistema de arquivo, você tem um bocado de outras ferramentas que você tem aqui embaixo. Você pode fazer autenticação remota, banco de dados, entendeu? Debugar, abrir WebView, um monte de outras ferramentas para você poder desenvolver código, desenvolver programas. O editor ele edita os códigos, né? E o terminal ele é o resultado dos códigos. O terminal ele te dá suporte a ferramentas externas. Por exemplo, se eu quisesse rodar um código, nem sempre o botão verde vai existir, porque você pode às vezes querer executar aquilo de várias formas. Então você vai dizer o que é que você quer fazer aqui no terminal. Entendeu? Eu quero abrir isso daqui em outra porta, eu quero agora direcionar meu site para tal canto, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro. Nem tudo existem botões, às vezes você precisa dizer, olha, eu quero abrir essa página no modo de segurança. Então você tem que ter formas de interagir com o que você está mexendo. E essas coisas normalmente são todas via linha de comando. Porque a linha de comando é muito mais fácil do que... A linha de comando, ela é dura, mas ela é sincera, ela é direta. Ela é exatamente aquilo que você quer. Por exemplo, deixa eu abrir aqui alguns dos meus milhares de atalhos. Então eu tenho atalho para um monte de coisa aqui. Entendeu? Tudo isso daqui é atalho de terminal. Entendeu? Você pega um código grande e simplifica para uma palavra só. Por exemplo, se eu quero ir para uma pasta específica, ao invés de eu ter que clicar coisinha por coisinha, eu já deixo ações diretas para ir para uma pasta. Por exemplo, eu quero ir para uma pasta específica. Pronto, cheguei lá. Já estou na pasta. Eu não preciso abrir o navegador de comando e ir navegando até lá. Eu quero ir para a pasta que eu desenvolvo os exercícios de FUP. Pronto, cheguei na pasta. Eu peguei todas as fotos da minha câmera, DSL, e agora eu quero converter todas as fotos para JPG. Se você der um /ls aí, você vai ter todas as coisas da pasta. Da pasta aqui. Então, sei lá, eu quero converter todas as minhas fotos da câmera para JPEG. Então eu já tenho um comando que faz exatamente isso, que vai pegar aquela pasta toda e vai converter tudo para JPEG. Então eu só digito uma palavra e ela faz isso. Isso se chama automação. Minha vida toda eu fiz tipo assim, PNG do JPG, aí dava upload no arquivo no Google, aí tirava. Eu sei que também dá para mudar salvo depois do ponto também. Assim, isso se chama automação. Porque se você faz muitas e muitas vezes uma coisa, não é inteligente você que essa coisa leve uma quantidade exorbitante de passos. Esse negócio que você está fazendo aí de mudar tipo de PNG para JPEG, né?
se eu fizer, porque você tem como mudar a extensão do arquivo só mudando o nome dele, né? É, A mesma coisa que não, por exemplo, ó, quando eu gravo um vídeo, exemplo, e eu quero descartar um pedaço do vídeo, eu poderia pegar esse vídeo, colocar no editor de vídeo, pegar o slide, mover até o local que eu quero, mandar cortar, depois clicar em exportar, ou então eu já uso uma função pronta. Eu fui lá no, ó, quero cortar no começo, então vou digitar só FF Cut Begin, passar o nome do vídeo e o momento que eu quero cortar. Aí Esse ele é o vai... editor, né? Isso daqui são pequenos programas que fazem coisas pequenas, mas são pequenas automações. Só que tudo isso daqui é via terminal. Eu digito, por exemplo, se eu quero cortar o vídeo, sei lá, um vídeo que eu gravei. Ah, então o terminal ele é tipo um... Ele não é um editor de código, ele é uma... Ele é uma ferramenta de automação. Ele automatiza os códigos, pega suporte de programas externos. Exato. Códigos. Então, a ideia do terminal é você ter muitos pequenos programas que fazem coisas específicas. Por exemplo, o FFmpeg, ele serve para você transformar textos e áudio. Então, se eu quisesse cortar, eu já tenho um atalho só para cortar o comecinho do vídeo. Então, eu quero cortar esse pedaço aqui. Esse vídeo que eu gravei, só que os primeiros 15 minutos ficaram ruins. Eu quero cortar e vou remover os primeiros 15 minutos. Aí quando eu der um Enter, ele já pega e corta o vídeo para mim exatamente lá. Por quê? Porque eu faço isso tantas vezes que eu não quis ter que ficar o tempo todo dependendo então de... eu posso utilizar o Visual Studio Code para editar o meu vídeo. Você pode usar ferramentas próprias para isso. O que você vai ter que aprender é qual ferramenta faz isso que você quer. Ah, eu quero uma forma de tirar ruído de vídeo. Claro que você pode ter lá um programa próprio para isso. Mas você também tem outras formas de fazer isso, aí você vai ter que pesquisar. Com certeza vai ter um programa próprio, onde você vai pegar um trecho de amostragem que é o ruído, e aí o outro vai ser o vídeo e ele vai fazer isso para você. Tudo existe automação. Tudo. E se não existir do jeito que você quer, existem as ferramentas para você fazer os ajustes para justamente o que você precisa. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho um vídeo, né? Aí eu tô com preguiça de cortar uma parte do meu vídeo no programa que eu já tenho de edição de vídeo. Aí você vai ter que achar qual é o programa de terminal que faz isso. Aí então tem que instalar. Aí você vai ter que instalar esse programa e entender como é que ele lida com parâmetros. Porque cada programa tem uma lista de parâmetros diferentes. O terminal ele é como se fosse um local em que você pode utilizar diferentes programas instalados. Por exemplo, a ideia é que os programas de terminal, eles fazem pequenas coisas, mas eles podem ser concatenados. Por exemplo, vocês lembram como é que a gente lista? LS. Como é que você... sei lá, tem comando para tudo. Por exemplo, WC, eu acho que é para contar linhas. Ó. WC é line, para contar linhas. Então esse arquivo tem tantas linhas e tantos caracteres. Tem comando para tudo, entendeu? Tem comando para tudo. Tem os comandos do próprio terminal e tem o restante são os programas que instalam também. Existem programas visuais e existem programas para terminal, que não são visuais. Eles são baseados em parâmetros, em comandos que você... em formas como você entrega esse comando. Por exemplo, um deles é um que eu usei muito já, PDF-TK. É um manipulador de PDF, mas ele não tem interface visual. Nenhuma. Não, as pessoas criam interface para o comando. Mas isso daqui é um programa que você instala e que ele consegue juntar, separar, cortar, virar. Eu posso instalar um editor de vídeo, né? Eu posso instalar... Pode, para terminal. Que o que existe normalmente é o FFmpeg, que ele manipula áudio, vídeo, faz conversão. Então, por exemplo, eu tenho um comando só para pegar um vídeo qualquer que eu recebi e converter ele para baixa resolução para poder enviar para o WhatsApp. Então eu dou só um
ffzap no arquivo e ele já converte para mim sem que eu precise de passar nenhum parâmetro. Eu faço um trabalho muito chato, porque eu fico 15 minutos do tempo. E eu queria muito automatizar ele. Eu queria saber o quanto é difícil depois. Senão a gente não consegue terminar a aula. Bora aqui. Ok? Então assim, ó. A gente precisa de alguns conceitos ainda. Quando a gente está navegando, indo de um canto para o outro, o ponto representa o aqui, onde eu estou. Então, quando eu digo ponto, é a pasta atual que eu estou. No caso aqui, a pasta David. E o ponto representa a pasta de cima. Então, se eu quero voltar para a pasta de cima, eu pulo para o ponto. Então, se der um cd ponto, eu voltei para a pasta de cima. Entrem na pasta que vocês criaram e saiam da pasta que vocês criaram. Bora lá. Lembra, cd, o nome da pasta, você entra na pasta e cd ponto, você sai da pasta. cd ponto é entrar, né? É sair. Ponto representa a pasta pai, a pasta de cima. Aí então eu tô na minha pasta, tô dentro da minha pasta. Aí é só o cd ponto para sair. Se você se perder e quiser voltar para o padrão, como é? Ctrl D que você mata o terminal e aí consegue voltar para a origem. Mas beleza. Pode descobrir esses comandos no CK--B, né? Aqui eu só fiz uma lista dos mais usados. Dos mais simples, tá? Outra forma importante, tá certo? A gente já viu como navegar, tá certo? E também como criar. Agora a gente pode ver como remover e mover. Remover é o comando RM. Então você pode navegar até o arquivo que você criou e dar um RM em nome do arquivo. Olha lá. Apague o arquivo que você criou. Dá um ls para saber se o arquivo está lá. E aí você dá um RM em nome do arquivo para apagá-lo. Lembra? ls te mostra os arquivos que estão no local onde você está. E o RM apaga o arquivo. Aí depois ele pergunta se você quer apagar e você dá um Y para dizer yes. Quer apagar sim. Ah, tá. Ok? Para apagar uma pasta, você tem que colocar o "-r para ele fazer recursivo. Então, se eu quero apagar a pasta David, eu posso dar "-r David" ou "-r" no final, tanto faz. Aí você apaga a pasta. Apague a pasta que você criou no início. Eu tentei fazer isso com Deus, certo? Colocou o menos separado no R, não? RM. Ó, dá um ls aí. Dá um ls. Tudo dá um ls. Aí vai dizer, você tem a pasta de ontem, tá vendo? Aí você pode dar para apagar uma pasta RM-R. RM. Para apagar uma pasta RM-R. Não precisa não. Na hora que você der tab, lembrem de não escrever as coisas. Vocês usam tab para completar o nome dos arquivos e das pastas. Então bora fazer de novo para fixar. Cria uma pasta mkdir galinheiro. Cria um arquivo touch galinha. Beleza? Cria a galinha e cria o galinheiro. Você pode mover os arquivos de um canto para o outro com o comando de move, mv. Então você pode mandar a galinha para dentro do galinheiro. Lembra de dar o tab para fazer os autocomplete aí. Mova a galinha para dentro do galinheiro.
tua galinha veio para cá, para dentro do galinheiro. Aí depois você entre no galinheiro e tire a galinha de lá. Aí você vai entrar no galinheiro e mandar a galinha para move galinha para fora do galinheiro. Oi. Bora lá. Cria a galinha no galinheiro, bota a galinha dentro do galinheiro e tira a galinha do galinheiro. Tu tem vários já. Perdido no pensamento. Não só é porque tem abstrações que a gente não pode esconder. Por exemplo, não tem, assim, lembra, vocês estão vindo de uma realidade onde vocês eram usuários de tecnologia. E vocês estão migrando, vamos lá pessoal, vamos lá. Vocês estão migrando para a primeira parte, que era programar com P5, tudo bem, bonitinho, mas a gente estava ignorando 1 zilhão de abstrações ali que a gente não pode passar ignorante. Vocês não sabem o que é um interpretador de comandos, como é que o JavaScript está acontecendo, o que é que o Node está fazendo, como é que o sistema de arquivos interage, o que são as ações. Assim, não dá para ficar assim, indiferente a isso. A gente não vai trabalhar como programador de bloquinho, ou quando vocês estiverem lá fazendo o site, vocês vão ter uma estrutura de diretórios para poder estar trabalhando, vocês vão ter camadas por onde aquilo dali está executando. Então, assim, tem que passar em algum momento da vida por essa parte de entrar dentro do código, entrar dentro do sistema e entender como é que aquilo que eu digito se transforma nas formas que eu vejo. Entendeu? Então, assim, tem que abraçar a dificuldade. Mas, pessoal, ó, lembra, esse é o tipo de coisa que vocês nunca fizeram na vida. A maioria de vocês, a maioria dos usuários hoje, nem com computador interage, só usa celular. Tem sistema de página. Não existe, o próprio conceito de página, de navegação entre diretórios, não faz sentido porque os celulares não têm isso. Até o Chrome OS também. Não tem, simplesmente cada aplicativo tem o seu próprio ecossistema de arquivos e morreu. Então, esse conceito que deveria, entenda assim, que para quem vive dentro disso é óbvio, ou na verdade para quem é usuário de computador há mais tempo é óbvio, para vocês talvez não seja. Então é natural esse estranhamento, entendeu? Esse estranhamento. Eu não estranho tanto não, porque eu mexi em arquivo faz tempo. Bora lá, pessoal. Vamos lá. São os primeiros passos, é o primeiro contato, primeiro momento. É normal ser estranho, mas vamos tentar ser o menos sofrido possível. Professor, não é mais fácil só pegar o arquivo e ficar arrastando com o mouse? Claro que é. Claro que é mais fácil. Para esse caso diminuto, que é mover uma pasta de um arquivo de um canto para o outro. Professor, mas conforme se eu limpar o console, eu desinstalo o CK? Não, você só limpa aquilo que você está vendo. A sua lista, tá? Como é que desinstala um programa de terminal? Já. Depois. Beleza? Vocês tiraram a galinha do galinheiro já ou não? Conseguiram tirar a galinha do galinheiro? Beleza. Então, a gente já tem o básico, tá? O que é o básico quando você está... Fofoca aqui. Qual é o básico quando você está interagindo com o sistema de arquivo? Entender que você
está em algum lugar, entendeu? Porque quando a gente está clicando nas pastas, é como se a gente estivesse vendo tudo, na é verdade? Você simplesmente está clicando aqui, ó, você clica aqui, abre, clica aqui, fecha. Mas quando você está no terminal, você está em algum lugar. Por exemplo, agora eu estou na pasta principal. Agora eu estou dentro do galinheiro. Tá vendo? Eu estou agora dentro do galinheiro. Se eu pedir para mostrar o que tem dentro do galinheiro, vai ter o quê? Nada. Vamos criar aqui um ovinho dentro do galinheiro. Dá aqui um touch de ovo.txt. Criei aqui um ovo dentro do galinheiro. Tá vendo? Ovo. Isso é um conceito. Isso é um conceito novo. Por quê? Porque o meu terminal, ele, entenda, eu estou em algum lugar. Onde? Estou dentro do galinheiro. E o que é que tem dentro do galinheiro? Um ovo. A gente pode criar elementos, a gente pode, na verdade, fazer qualquer coisa, mas o que a gente está aprendendo agora é criar e movimentar. Você está ensinando a gente a navegar os arquivos com um terminal. Perfeito. Vamos renomear alguma coisa. Para renomear, a gente usa o mesmo move, tá certo? Só que o alvo não deve ser uma pasta. Se você colocar o move para dentro de uma pasta, ele vai mover. Só que se você colocar o move para, sei lá, outra coisa, ao invés de ser um ovo, vai ser uma codorna. Codorna, cadê? Codorna.txt. Então, se você fizer isso, você vai renomear de ovo para codorna. Então, que era ovo, agora não é mais ovo, nasceu. É uma codorna. Então, se você mandar listar, você vai ver que você tem uma codorna no galinheiro. Beleza? Então, isso daqui é só o basicão. Como é que eu mostro os arquivos e como é que eu navego pelo diretório. Por quê? Porque talvez vocês vão precisar fazer isso, navegar, andar de um canto para o outro, tá? Então, deixa eu matar aqui minha galinha. Matei a galinha e o galinheiro. Mandei remover tudo. Vou remover a galinha e o galinheiro. Como é que se movimenta? Como é que bota um... Eu quero botar o ovo no galinheiro. É só dar um move, MV. ou Quando eu era criança, eu usava muito o emulador de Super Nintendo 6NES. O diretório de páginas dele, você mexia com setinha. E eu não fazia ideia pra minha coisa. Se eu tivesse feito essa aula um dia antes, eu iria salvar meu filho. Tudo bem, meu povo? Cadê nossa amiga escapuliu? A pressão emocional desestabilizou ela. Beleza, bora lá. Ok, então agora a gente vai para a segunda parte da aula. Não sendo mais tão ignorantes no terminal, né? Pelo menos você sabe o que é a tela onde a gente digita as coisas. A gente vai para o programa que interage com a base de questões. Tudo bem? O programa se chama TKO, né? De TKO. Em inglês, TKO significa nocaute técnico. É quando os caras estão lutando e aí um derruba o outro e a pessoa não pode mais lutar, né? O árbitro vai lá e interrompe a luta. Eu escolhi esse nome por dois motivos. Primeiro, porque é fácil de digitar. E segundo, porque tem tudo a ver com o UFC, né? O UFC, que ao mesmo tempo é o nome da universidade e também daquela... daquele esquema de luta. Vamos lá. Então, para poder interagir com o repositório, a gente vai digitar a seguinte coisa. A gente vai dar um TKO, play, e o nome do repositório que a gente quer trabalhar. No caso, é o repositório de FUP. Então, você vai digitar isso daí e ele vai abrir isso daqui já com o help aberto, tá? Espera, tem que colocar do FUP. FUP. Deixa eu fechar aqui. TKO, play. Mas existe
independentemente se eu estiver no meu computador. Independente. Na hora que você digitar isso, ele vai entrar lá no GitHub, baixar as configurações do repositório e listar os exercícios todos para você. Mas esse negócio de help parece o inicializador do DOS. Bora, meu povo. Quanto tempo demorou? É quase a mesma coisa. A greve. Sério? Foi agora na greve? Você é a greve todinha programando isso. Acho que dos 90 dias de greve eu devo não ter feito nada, uns 10 no máximo. Bora lá. Vocês sabem ler. Então leiam. Superem a ansiedade de ter um bloco de texto e leiam, tá certo? Posso tirar Hã? Assim que ele abrir, não, na hora que vocês derem o play, vai abrir o help de cara para vocês a primeira vez. Leiam. Isso. Você pode programar no Drive, você consegue rodar por aqui também. É só dar um run. Qual é a atividade que você quer? Pode mandar baixar. Aí já vai baixar para uma parte aqui. Vamos baixar. E aí você manda rodar. Não, vocês vão escrever o código. O código não tem nada pronto não. Oi. Porque ele chega num ponto que ele não sabe se você quer H ou HML. Então ele para para você conversar. Ainda não sei que esse provavelmente é. E aí? Ah, tudo bem. É porque que você não criou a galinha com que diferença. Só a galinha. Aí eu falei, oi, que me pode, Ah, tá aqui. Não, Deus é. não, aqui você vai escrever para o código que vocês têm trabalhado. Mas eu não falo. Olha, tem XP aqui, velho. Tem expediente. JS, pode ser esse que você qualquer um. A gente vai fazer em JavaScript. Vamos lá, meu povo. Eu não sou o mestre da usabilidade. Eu faço as coisas por instinto. Então, se vocês acharem que algo não se comporta como deveria se comportar, aí vocês dizem e a gente altera, tá? Primeira coisa que ele provavelmente vai perguntar é para você definir a pasta padrão e a linguagem padrão. Ele perguntou isso? Ó, primeira vez que vocês rodarem, deixa eu limpar aqui o meu repositório. Ele vai perguntar: ué, você deseja utilizar o diretório atual como diretório? Aí vai ter uma opçãozinha aqui, yes ou no. E aí ele vai perguntar qual é a linguagem que vocês querem trabalhar. Aí no caso aqui a gente vai para JavaScript. Cara, o que é pra fazer mesmo? Abrir o aplicativo. Abrir o aplicativo. Aí ele vai perguntar se você, qual é o diretório que você quer trabalhar e qual é a linguagem que você quer trabalhar. Aí você responde. Não, mas ele tá fazendo mais isso. Se você pulou isso, você pode rodar ainda as opções. Cadê, ó? Você pode mudar de pasta, definir uma nova pasta com Shift P.
Ok, vocês estão aqui ou não? A gente vai trabalhar com JS, com JavaScript. Hã? Eba. Ah, cá. Aí é pra botar assim. Hã? Não, se você escolher outro, você pode trocar. É porque aqui ele está cortando, mas ó, você pode trocar a linguagem com o Shift L na hora que você quiser. Tá lá no finalzinho aqui. Eu falei sim, é só botar assim. É. Tá? Ó. Vamos lá, vamos aqui entender. Ó. Aqui a gente tem como navegar pelas atividades. Isso daqui foi a linguagem que você escolheu, a linguagem padrão que está lá para os rascunhos. Porque quando você baixa uma atividade, normalmente ele cria um rascunho para você. Então dá um Shift L aí e escolhe JavaScript. Ok? E aqui é um local onde ele vai baixar as atividades que você escolher para baixar. Bora lá. Aqui embaixo, lá no finalzinho, tem a guia de comandos. Ó, os últimos nomezinhos coloridos lá são as opções do que é que dá para fazer. Você tem a ajuda, como é que abre a ajuda? Dá onde download. Como é que eu saio do programa? Como é que abre o GitHub? Tá cortando, né? Mas é para ser um G aqui. Então você pode ir até a atividade que você quer. E aí você aperta um G que vai abrir o GitHub da atividade. Isso daqui é o link remoto da atividade. Se você tem um link ou um caminho na tela, você pode segurar o Ctrl e clicar, que ele também vai abrir. Por exemplo, se eu quiser abrir esse local aqui onde está a atividade, no Replit eu não estou conseguindo abrir. Não. Essa é a limitação do Replit. Então vocês conseguem baixar a atividade. Como é que baixa a atividade? Vocês conseguem ler lá embaixo como é que baixa a atividade? No D você baixa a atividade. E como é que você roda a atividade? No R de rato. Ok? Então quando você rodar uma atividade no modelo de maratona, ele tem 3 componentes, tá? Por exemplo, deixa eu pegar a primeira atividade que a gente vai fazer, que é a soma de 3 inteiros. Essa daqui. Quando você baixar, vai aparecer aqui a pasta. Tá vendo? Ó, FUP, trees e 3 e readme. Se você abrir lá, olhar no seu diretório, ele tá bem aqui, ó, FUP, 3 e tá aqui o que ele baixou. Tá vendo? Ó? Os exercícios, eles não vão existir até que você coloque para baixar. O teu repositório começa vazio. Você escolhe a atividade, você aperta D e aí você vai baixar a descrição da atividade para dentro do seu repositório. Professor, como é que baixa a atividade? Você vai navegar até ela, por aqui, ó. E aí quando você chegar na atividade, você aperta o D de download para poder baixar. Beleza? Beleza? Ó. Vamos lá, pessoal. Uma atividade é composta de 3 pedaços. Uma atividade no modelo de maratona é composta de 3 pedaços. A primeira é a definição do problema. O que é que você está tentando resolver? Se vocês clicarem no README, ele vai abrir aqui na tua parte de adição de arquivo para você visualizar o teu problema. Tá vendo aqui? Se por acaso ele abrir como... Foca. Se por acaso ele abrir como texto puro,
É só você clicar aqui do lado direito em Preview. Como é que roda o README? O README você não roda. O README ele é a descrição do problema. Como é que... Você vai aqui no teu navegador de arquivos, até o README, clica nele e aí ele vai abrir aqui do teu lado renderizado. Isso daqui é a descrição de o que é que você tem que resolver. É a tua descrição do problema. Aqui qual é o problema? Escreva um programa que recebe 3 números inteiros e retorna a soma. Quando você tem um problema, esse problema ele é definido como a explicação de o que ele faz e um modelo de caixa preta, onde você recebe os dados de entrada e tem que gerar o dado de saída. Isso tem que fazer sentido. Por exemplo, se você receber os números 2, 3 e 4, o que é que tem que ser a saída? 9. Tem como ser outra opção? Não. A soma de 2 mais 3 mais 4, pelas regras que a gente criou, tem que dar 9. Então isso daqui define um bloco de teste. Um caso de teste é um par entrada e saída. Você vai ter que processar a entrada e gerar a saída esperada. O que é que o programa vai fazer? Vai pegar o código que você escreveu, entregar para o código que você escreveu a entrada e vai receber o que é que o teu código vai entregar e vai ver se as duas coisas são iguais. Vamos lá. Quando você clicar aqui no Run, vou puxar o Shell para... Vou puxar essa aba do Shell para cá, para ficar mais fácil de ver. Não, eu posso alternar aqui, ó. O README e o Shell. Tá aqui, ó. Quando você clicar aqui no R para rodar, ele vai dizer qual é o arquivo que ele está rodando, o draft.js e onde é que são os arquivos de teste. Se você abrir esse daqui, ó, o que é que tem bem aqui no cases.til? Teste, input, output. Os casos que ele vai testar. Então, se eu somar 2 mais 3 mais 4, tem que dar 9. Se eu somar 12 mais 17 mais 24, é para dar 53. Então, número 1, eu tenho uma descrição do problema. O que é que o problema é? Número 2, eu tenho os casos de teste para verificar se o teu código faz o que devia fazer. E número 3, você vai ter o código para você implementar. Essas 3 primeiras linhas você pode ignorar, mas você tem que manter ela aí. São as definições para poder trabalhar com entrada e saída no JavaScript. Isso daqui já vem de cara, tá? Só que agora a gente vai ter que escrever o código que resolve exatamente aquele problema. Até agora, vocês só trabalharam com pontos e linhas. Vocês nunca precisaram receber um dado do usuário para lidar com esse dado, para processar essa informação. Só que agora vocês têm que receber um dado específico. O que é o dado que você tem que receber? 3 números, um número por linha, e o que é que você vai ter que devolver? A soma disso. Então o nosso código tem essa cara. O input é o que a gente usa para ler uma linha. Então eu vou ler uma linha e vou salvar essa linha, por exemplo, em número 1. Só que eu não tenho só um número, eu tenho quantos? 3. Então eu vou ler também o número 2 e eu vou ler também o número 3. E o que é que eu tenho que entregar de volta para ele? A soma dos 3. Eu devolvo uma informação com o console.log, né, imprimindo o que é que ele quer. E o que é que ele quer? Número 1 mais número 2 mais número 3. Pronto, nosso programa aqui está pronto. Só que o que é que você tem que fazer? Você tem que voltar aqui e mandar ele. Toda vez que você fizer uma alteração, você tem que dizer, roda de novo para ver se eu acertei. Aí você pode aqui recompilar, né, com a letrinha R. Ué, vamos entender agora o diff. Isso daqui é a entrada do teste, tá vendo? Ó? 2 mais 3 mais 4. Isso daqui é a saída esperada. E essa daqui em vermelho é a saída recebida. Então ele esperava
receberam 9, e o que foi que ele recebeu? 234. Só que ele leu os números, o input, ele devolve um texto. Aí quando você fez 2 concatenado com 3 concatenado com 4, ele não sabia que eram números. Então ele juntou os 3. 2 mais 3 mais 4. O que o programa faz? Verifica se você escreveu exatamente o que ele esperava receber. Você escreveu o que ele esperava receber? Não. Aí você volta lá e conserta o código. Ué, eu tenho que transformar isso daqui de texto para número. E aí que entra o ChatGPT na nossa vida. ChatGPT. Por quê? Porque você vai ter que, de alguma forma, descobrir como fazer algumas pequenas alterações, pequenas manipulações. Então, claro, eu vou ensinar um monte de coisa aqui na sala de aula. O meu objetivo é esse. Só que você não pode viver na dependência apenas do que eu vou ensinar, concorda? Mas, você vai aqui, como converter um texto em número em JavaScript. Claro que existe 1 milhão de formas, né? Ele vai dar aqui várias delas. Primeiro ele está usando o que? ParseInt. Ele diz, use o parseInt para transformar o texto para um número na base 10. Outra forma é para transformar um float. Se eu tivesse um número quebrado, eu utilizaria o parsefloat. E o terceiro é usando o operador mais. Você pega o texto que você quer e bota um mais na frente. Gostei desse, rapaz. Então eu vou lá e vou testar. Eu vou pegar o resultado do input e vou colocar um mais na frente. Aí como é que eu faço para verificar se deu certo? Eu volto aqui e aperto o quê? R, para rodar de novo. Passou em todos os casos de teste e sucesso. Então você cria uma variável e o input é o que vai ser colocado. Aí se tu colocar o mais, tu vai somar os inputs. Se você colocar o mais, você vai transformar de texto para número. Automaticamente. Então isso daqui que antes era texto, agora ficou número. E aí quando você somou os 3 números, ele faz o que você imagina que números fazem. Quando você soma, ele soma os números. Se por acaso você tivesse errado em alguma coisa, por exemplo, somou só o número 1 mais o número 2. Por exemplo, você fez o quê? Somou o número 1 mais o número 2 mais 4. Ao invés de colocar o número 3, você colocou o 4 aqui. Você vai passar em alguns testes e vai falhar em outros. Você passou no primeiro teste. Você botar para a esquerda aqui, você consegue navegar entre os testes, tá vendo? Primeiro teste é 2, 3 e 4. Deu 9. Deu certo. Segundo teste deu errado. Era 12, 17 e 24. Ele esperava 53 e você entregou 33. Você tem vários casos de teste aqui, tá vendo? Você consegue colocar para a esquerda e para a direita para alternar qual caso você quer ver. Por que aparece aquele negocinho assim? Sucesso. Quando você passar em todos os casos. Oi. Mas se fosse subir... Assim, lembra, o que você vai fazer depende do que o problema pede. Vamos fazer outro aqui. Façam esse daqui e passem nos testes. Número 3. Façam esse daqui para passar nos testes. Quando você passar em todos os testes... Professor, mas eu fiz o programa e fez sucesso em todos os casos. Ótimo. É porque eu errei de propósito, mas quando você passar em todos os testes, você pode sair daqui e marcar que você fez a atividade. Ei, eu fiz a atividade. Como é que salva essas alterações? Já está salvo automático. Aí, então, por exemplo, se eu sair do replite, eu vou sair de... Vai estar do jeito que você deixou. Beleza, salva automaticamente. Eu errei 10 justiças. Vamos lá, pessoal. A ideia disso daqui é que ele seja um guia
tá certo? Cada atividade, ela vai trabalhar uma competência específica, que a gente consegue ver aqui do lado, e você precisa cumprir um mínimo de pontuações correspondente àquele bloco para poder desbloquear novos blocos. Então você vai e faz aqui os inteiros, você faz aqui o dividindo, aí você faz esse daqui, faz esse e faz esse. A partir do momento que você já tem uma certa porcentagem, agora você tem um novo bloco de atividades para poder trabalhar. Professor, essas atividades aí vão ser só as que a gente vai fazer no Java, né? Não. Também as Não, é porque assim, ó, esse repositório é o repositório de FUP total. Porque o repositório específico de FUP para design eu ainda não terminei. Então, no FUP para design vão ter as atividades de desenho que vocês fizeram, que não tem teste automático. Vai marcar, né? Exato. Vai ser assim, por exemplo, faça o... Como é o nome? A máquina de calcular, não. A máquina de escrever. Você tem lá a descrição do problema, você faz e marca que fez. Não tem teste para um negócio desse, entendeu? É simplesmente para você ir marcando o que fez, para você poder ir abrindo as novas atividades. E aí vai estar misturado um bloco, uma parte de seleção com processamento de dados e uma parte de seleção com uma parte visual. Entendeu? A gente precisa das duas coisas. E aí, conforme vocês forem fazendo, vocês vão abrindo novos bloquinhos de atividade. Se você não fez a atividade toda, por exemplo, era lá a máquina de calcular e você só fez, sei lá, 50% dela, você tem que mudar metade da nota também. Ah, tá. Tem a nota. Isso que eu já ia perguntar. Então isso daí é aquele... A mesma coisa da planilha, só que... Muito foda. Só que bonitinho, né? E aí a gente tem o jogo de level, a gente tem as habilidades que cada atividade trabalha, entendeu? Ainda tem algumas coisas que você pode ligar e desligar. Eu tentei manter o mínimo possível, por exemplo, se você quiser mostrar a contagem de atividades ou retirar a contagem de atividades. É só aqui, ó, para graduar, você digita um número entre 0 e 9. O Enter é como se fosse 10. É para fazer o toggle, marcar e desmarcar. Entendeu? Para você saber, aí tem aqui algumas coisas, né? Sei lá, você quer ver o que é que de experiência cada coisa trabalha. Então você liga aqui para ver quais são os blocos de experiência que ele trabalha. Esse bloco aqui trabalha habilidades básicas, esse daqui seleção. Quiser ver como porcentagem, está aqui a porcentagemzinha. De tudo. Ao invés de ver números, por exemplo, eu fiz 69% do bloco básico. E aqui eu fiz 90 de 130 pontos. Entendeu? Aqui eu fiz 5 das 9 atividades, ou então eu fiz 55% do bloco. Tá? Cada atividade, cada grupo, né, que a gente chama de quest, ele tem uma regra para ser qualificado como feito. Todos esses daqui estão como 50%. Então, se você fizer 50% do bloco, você marca ele como feito, e se tem algum outro bloco que tem ele como pré-requisito, aí você desbloqueia o outro. E aqui, por último, tem o modo de administrador, né, que é o Azinho, que abre todos os blocos abre todos os blocos de todas as atividades. Sem o modo de administrador, você só consegue enxergar aquilo que você tem acesso para fazer. Então, se você não fizer, você não passa... Essa aba aí, visão, essa abrir, né? É. E abre de skills também. Peraí, o resto vai aparecendo conforme você... É porque assim, ele é montado, as disciplinas estão sendo montadas no esquema de requisitos. Então, se você não sabe fazer entrada e saída, não abre nada de seleção. Se você fizer o básico de seleção, por exemplo, eu tenho que fazer algumas coisas da biblioteca matemática. Eu vou fazer aqui mais uma Aí você vai ter que montar os blocos para poder abrir as próximas atividades.
Ó, quando eu completei o mínimo de lógica, ele abriu aqui os outros. Existe um grafo de sequência de atividades. Deixa eu ver se... Ah, mas aqui no Replit ele não vai abrir. Tem que instalar... Eu acho que vai. Blá, blá, blá. Abriu. Entendeu? Então é isso. Depois eu mostro mais coisas, tá certo? Semana que vem eu já trago o repositório próprio da disciplina. Só que a mesma coisa, a diferença é que vão ter questões aqui misturada com questões de lógica, mas se vocês de visual. Mas se vocês, assim, eu sugiro que vocês comecem a fazer essas daqui, porque é as mesmas que vão ter lá pra gente. São as mesmas questões, eu só vou colocar em outro lugar para ser um local específico da gente. Como a gente vai aprender a botar no Node? Como assim no Node? Botar esse aplicativo no Node, JS? Não entendi ainda. Para botar no nosso próprio computador, sem ser no navegador, sem ser... Ah, sim, eu mostro semana que... Se vocês quiserem mostrar, eu mostro agora. Se vocês tiverem computador, né, em casa, vocês podem rodar no próprio computador de vocês também. Para isso, vocês só precisam de duas coisas. A primeira é instalar o Python. Dá para fazer no Visual Studio? Isso? Dá para fazer é porque ele roda no terminal, então dá para fazer em qualquer canto. Então o Visual Studio dá certo. Em qualquer canto. Se ele tem um terminal, ele roda. Entendeu? Então, vocês têm que instalar o Python. Aqui no site do TKO, você tem o guia de instalação. Bota no Goiaba. Tudo bem, ó. Aqui no site do TKO você tem o guia de instalação para Windows, Linux, Replit, Codespace. Mas é só um comando: pip install TKO. Só que para isso você precisa ter o Python. Aí do mesmo jeito que ele roda lá, ele vai rodar aqui. TKO Playful. Mas pera, tem que instalar primeiro o Python. Primeiro tem que instalar o Python. Então se vocês vierem aqui na... primeiro vocês têm que instalar o Python, tá aqui, ó. Guia de instalação no Windows. O Windows tem algumas besteirinhas, né? Primeira coisa... Se eu instalar o Python, o meu Visual Studio Code vai conseguir funcionar do mesmo jeito que o Replit funciona. Mesma coisa. Porque vocês têm que ter o Python, que esse aqui é um script em Python. Aí com o Python instalado, vocês têm o gerenciador de pacotes do Python. Da mesma forma que o JavaScript tem um gerenciador de pacotes, que é o Node, que é o NPM, que gerencia os pacotes do Node, o gerenciador de pacotes do Python é o pip. Então, para vocês conseguirem instalar ele, vocês têm que ter o Python, porque o Python tem o pip e o pip permite instalar o TKO. Tá? Sugiro que vocês abram quando vocês abrem lá o terminal, no Windows vocês podem abrir o terminal como administrador. Aí vocês abrem o administrador e executa. Às vezes o Windows tem uma frescuragem de restrição de comando. Então se acontecer, vocês colocam isso daqui. Tá? E aí vocês conseguem fazer da mesma forma que vocês fazem no computador de vocês. Se vocês estiverem lá no VS Code, também funciona da mesma forma, né? Vocês podem rodar ele aqui. E aqui vão ter as atividades. E aí se você quer pular para a parte da atividade, é só dar um Ctrl, isso daqui que ele já vai para a parte da atividade. Legal, né? Hã? No VS Code tem funcionalidades próprias do VS Code. Por exemplo, no VS Code você consegue pular para dentro das pastas. Você não baixou esse negócio aqui? Então, se você quiser pular para a pasta, você segura o Ctrl e clica,
que ele já vai abrir a atividade que você baixou. É a aba. Da mesma forma que o Replit faz, você consegue renderizar o Markdown aqui também. Né? Do GitHub. Exatamente. Renderizar aqui da mesma forma. Então, o que é que eu peço para vocês para a semana que vem, tá? Tentem começar a fazer as atividades de texto, tá bom? É bom que aí a gente até dá um tempo nas atividades que a gente estava fazendo de desenho, que todo mundo esqueceu mesmo. E aí a gente começa nas atividades de texto. É importante, eu sei que é uma mudança de paradigma, ter que lidar com arquivo, com pasta, com comandos, com compilação, com erro, com entrada e saída, mas é uma necessidade. Aquela parte de fazer os desenhos é boa, é lúdica, é divertida, mas na prática a gente não vai ficar fazendo desenho, entendeu? Na prática a gente vai estar interagindo normalmente vocês vão estar interagindo com o sistema, com o site, com a entrada de usuário, com dados, a não ser que vocês queiram ficar só na pranchetinha, né? Beleza, meu povo? Bora lá fazer a chamada. E aí eu peço para vocês que como toda vez que um usuário dá um feedback sobre o aplicativo, professor, eu não consigo navegar, ou então eu queria que quando clicasse para a direita ele fizesse outra coisa. Aí vocês vão me dando o feedback que a gente vai modificando o programa para ele ficar menos ruim. Tudo bem? Bora para a chamada.